Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria. Alô, meus irmãos, todo o povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, junto com todo o povo que a partir deste momento estaremos unidos em louvor, em adoração, no mesmo pensamento. Já vamos aqui dar início à nossa live Clamor do Meio-Dia. Eu quero nesta hora convidar a todo o povo de Deus para estar juntamente conosco neste mesmo espírito, nesta mesma fé, nesta mesma adoração. Que Deus abençoe a todo o povo de Deus, uma boa tarde a todos na paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai Celestial, neste momento, Senhor, mais uma vez aqui, Senhor, estamos junto com todo o teu povo, Senhor, que neste momento estamos unidos em fé, em oração, neste momento em que nós aqui, Senhor, junto em uma só fé, em um mesmo pensamento, queremos elevarmos até a Ti, Senhor, o trono da glória, o trono da graça de Deus, o nosso clamor, a nossa oração agora, Senhor, em favor das nossas vidas, em favor, Senhor, da vida de todo o Teu povo, Pai. Abençoa agora, Senhor, todas as igrejas, Pai amado, espalhadas pelo nosso país, não só as igrejas, Pai, filiadas ao nosso ministério, obra de restauração, mas este é um momento que nós intercedemos, Pai, por todos os nossos irmãos, todos aqueles que têm este mesmo propósito de Te servir, de Te adorar em espírito e em verdade, porque a Tua igreja na terra, Senhor, ela é um só corpo, do qual Tu és o cabeça, Pai, desta igreja. Quero Te pedir agora, Senhor, neste momento, meu Pai, pelos nossos familiares, Senhor. Quero entregar agora nas Tuas mãos a família, porque a família, ela tem sido, Senhor, atacada pelo inimigo. As famílias, Pai, elas têm sido, meu Pai amado, alvo de Satanás, porque Satanás, ele não gosta, Senhor, da união. Ele não gosta da família, ele veio para roubar, matar e destruir, e ele tem trazido, Senhor, muitas desavenças, tem trazido muita discórdia, divisão entre as famílias. Que o Senhor venha abençoar nesta hora, meu Pai, a família de Deus, a família de Cristo na terra, porque este momento, Senhor, é um momento especial, que foi criado, Senhor, para intercessão, Senhor, para que cada um de todos aqueles que a cada dia, Senhor, estão fazendo esse trabalho, ó Pai, de intercessão, de louvor e de adoração. Te pedimos agora, Senhor, abençoar os filhos, ó Pai. Guarda, Senhor, os nossos filhos, liberta os nossos filhos, meu Pai, de toda a condenação do inimigo. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor, nos lares dos cristãos. Senhor, venha abençoar os filhos, ó Pai, dos pastores, os filhos, Pai, dos missionários, das missionárias, obreiros e obreiras do reino de Deus. Pai querido, venha abençoar nesta hora, Pai, toda a família de Cristo Jesus. Queremos pedir agora, Senhor, pelos nossos missionários, Senhor. Queremos Te pedir agora, Senhor, pelas pessoas que estão, Senhor, nos hospitais. Queremos pedir agora, Senhor, pelas pessoas que estão, Senhor, desamparadas. As pessoas que estão sem direção. As pessoas que estão vivendo um momento, Senhor, de tribulação, falta de paz, problemas de enfermidade. Agora, pessoas que estão enfrentando, Senhor, câncer, estão enfrentando AIDS, que o Senhor venha nesta hora com a Tua mão poderosa tocar, Senhor, e queimar e repreender todo o poder do mal
e todas as hostes espirituais, todo o poder das trevas, em nome do Senhor Jesus. Agora venha ser repreendido. Senhor, abençoa os nossos ouvintes, Pai. Todos os nossos irmãos que estão agora, Senhor, em sintonia conosco neste momento de louvor e de adoração. Eu oro, Senhor, e peço a tua bênção na tarde desse dia, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Temos também algumas pessoas conosco participando. Temos a irmã Lúcia Barbosa. Deus te abençoe. Minha irmãzona, companheira, guerreira. Deus te abençoe. Amém? Temos também Joselito. A paz do Senhor Jesus. Adriano Braga Almeida também está conosco. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Continue sendo uma bênção na presença do Senhor. E eu convido a todos a participar conosco deste momento. Sérgio da Conceição, fala aí, meu pastor. Um abraço, meu querido. Deus te abençoe. Romanos 16, verso 16. Deus abençoe aí. Leandro Montelo, Deus te abençoe, meu amado, a paz do Senhor Jesus. Faremos aqui, amados, uma pausa para cantarmos o hino. Eu quero louvar o Senhor com o hino 207 do cantor cristão. Quem conhecer esse hino aí pode cantar comigo. Amém? Diz assim este hino: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus, é ordem do meu Rei, que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus, no meu eterno lar. Não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão, e quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Louvado seja
o nosso Senhor e Salvador. Quantas pessoas estão desagregadas do corpo de Cristo, quantas pessoas estão afastadas dos santos caminhos do Senhor, quantas pessoas estão sem forças para retornar, porque o pecado tem entrado em suas vidas, elas têm perdido a força, porque o pecado, ele enfraquece, mas Jesus continua com as suas mãos estendidas para levantar aquele que é escolhido dele. Eu quero ainda cantar mais um hino do cantor cristão, que é o 259. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chega, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, je tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles já não te satisfarão. Meu amigo, de tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas só Ele, o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, je tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não pode nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, de tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar?
aceita. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém? Ainda convido para cantarmos mais um hino do cantor cristão. A paz do Senhor, povão de Deus abençoado. Deus abençoe a todos. Agradeço a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, do Teu povo. Continue abençoando o Teu povo, meu Pai. Cantar o 286 do cantor. Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. O prazer, o descanso, não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui, pelo vale tão sombrio e também terrível mar, queira tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Quando pela santa porta da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, gozarei o eterno bem. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti,
contigo sempre, na jornada minha aqui. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos que nos ouvem nesta tarde, louvamos a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem sustentado, e Ele tem nos dado vitória em meio às tempestades da vida, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está conosco em nosso barco, assim como Ele esteve no barco juntamente com os discípulos ali no mar da Galileia. E nós também temos o nosso Senhor Jesus Cristo também no barco da nossa vida, a cada dia, para acalmar as tempestades, para acalmar os ventos. E é por esta razão que Deus tem usado o seu servo, pastor Orley Batista, para esta obra de intercessão, porque a igreja do Senhor, ela precisa constantemente estar amparada, ela precisa estar constantemente avivada e firmada na rocha que é Cristo Jesus. E nesta tarde, meus irmãos, povo de Deus que milita nesta obra de restauração, nós estamos juntos neste mesmo barco, e a nossa fé e a nossa convicção, ela continua firmada na palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e prática para o nosso viver dia a dia, diante desse mundo mau e tenebroso que nós estamos vivendo. Queremos nesta hora, juntamente com o povo de Deus, estarmos meditando na palavra de Deus, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abrão, ele faz promessas. E hoje, amados irmãos em Cristo, Igreja do Senhor, nós somos os coparticipantes das promessas de Deus feitas a Abraão. Nós que estávamos distantes, hoje somos privilegiados, porque alcançamos também a fé de Abraão, quando cremos nas promessas que Deus fez a Abraão. E aqui, meus amados, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Peço a todos que estejam agora atentos à palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para ir
a terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Senhor, meu Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós acabamos de ler esta Escritura. Esta palavra, Senhor, que nos revela como começou a história do povo hebreu, como resultado das promessas que o Senhor fez a Abraão, quando ainda estava ele ali em Ur dos Caldeus, aonde estava ele junto da sua família. Mas o Senhor agora o chama para abençoar a Abraão, fazendo-lhe promessas maravilhosas, porque o propósito de Deus tinha que se cumprir na vida de Abraão, que até então não era chamado de Abraão, porque Abraão até então ele ainda era pequeno demais diante do Senhor, mas o Senhor querendo mostrar que ele o iria exaltar de maneira poderosa e maravilhosa. O Senhor depois então troca o nome de Abrão para Abraão, mostrando que a posteridade e a prosperidade nas suas descendências seria grande. E estas promessas que o Senhor fez a Abraão, elas hoje são alcançadas pela Igreja de Cristo na terra. E é por isso, Pai, que a tua igreja ela tem motivos para te adorar, para invocar o teu nome e para poder, Senhor, procurar cada dia vivermos uma vida de santidade, uma vida separada do pecado, porque para isto Cristo se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Para isso Deus envia o seu Filho ao mundo, para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, eu peço nesta hora pelas almas perdidas, Senhor. Quantas pessoas estão, Senhor, perdidas pelo vale da senda da morte. Quantas pessoas, Senhor, estão dominadas, ó Pai, pelos poderes das trevas. Mas o Senhor tem levantado, Senhor, a tua igreja. O Senhor tem levantado um povo, ó Pai, para levar, Senhor, a mensagem de salvação, para resgatar, Senhor, as almas que estão perdidas, as almas que estão afastadas dos teus caminhos. Ó meu Deus e meu Pai Celestial, eu venho pedir agora pela tua igreja na face da terra, meu Pai, porque a tua igreja, Senhor, está vivendo tempos de apostasia, a tua igreja está vivendo tempos de angústia nessa terra, a tua igreja, Senhor, está vivendo tempo, ó Pai, de esfriamento, Senhor, espiritual, porque muitos, Senhor, têm se afastado dos teus caminhos, muitos têm voltado para trás, muitos têm abandonado a cruz de Cristo, mas o Senhor Jesus diz na sua palavra: quem não tomar a sua cruz
e não seguir após si, não pode ser seus discípulos. Ó Senhor, vem abençoar agora, Pai, todo o teu povo que está empenhado na tua obra, os missionários que estão nos campos, ó Pai, trabalhando ali, Senhor, em prol do reino de Deus. Que o Senhor venha abençoar o teu servo, venha prosperar grandemente, ó Pai, em seus ministérios. Pai querido, abençoa os missionários que estão, Senhor, distante, que estão, ó Pai, em lugares difíceis, ó Pai. Que o Senhor venha quebrar as barreiras, venha derrubar as barreiras, Pai, venha quebrar as correntes do mal e venha libertar as almas que estão acorrentadas pelo inimigo. Senhor, eu peço pela nação brasileira. Toma esta nação nas tuas mãos, ó Pai. Eu peço agora a bênção pela família. Eu peço a bênção pelos pastores e obreiros. Meu Pai querido, venha abençoar, Pai, a tua igreja em toda a plenitude, Pai, da graça de Deus. Eu peço, ó Pai, a tua bênção nesta hora. Agradecido no nome santo de Jesus. Amém. E amém, e amém. Amados irmãos em Cristo Jesus, acabamos de ler aqui uma passagem muito importante e muito conhecida de todo o povo de Deus, porque a igreja do Senhor, ela hoje, ela existe, porque as promessas que Deus fez a Abraão, elas se cumpriram conforme Deus havia prometido. E vemos aqui, meus amados, um exemplo de alguém que, mesmo não tendo nenhuma visão diante dos seus olhos do que seria o que Deus tinha como propósito para a sua vida, e Deus então chama a este homem, que a Bíblia descreve como Abrão. Nos diz a palavra do Senhor que Abrão, ele habitava ali na terra dos caldeus, em Ur dos caldeus, na Caldeia. E aqui a palavra nos mostra que Deus chama a Abraão para sair do meio da sua parentela. Conforme Deus aqui se dirige: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Louvamos a Deus, meus amados, Igreja do Senhor Jesus, por hoje também fazermos parte das bênçãos que Deus derramou sobre Abrão, que até então Abrão não era Abraão, porque ali Deus tinha um grande propósito para abençoar a vida de Abrão. E vemos aqui, meus amados irmãos, Deus prometendo algo maravilhoso para Abrão, fazendo dele uma grande nação e engrandecendo grandemente o nome de Abraão. E hoje nós podemos, amados, ver quão grande é o nome Abraão, como Deus, cumprindo as suas promessas, engrandeceu de maneira gloriosa a Abrão. Mas tudo isso, meus amados irmãos em Cristo Jesus, tem a ver com a fé de Abrão, a obediência de Abrão, porque até então Abrão não tinha em vista aquilo que Deus tinha preparado para a sua vida, porque o homem, ele é incapaz de compreender a grandeza daquilo que Deus tem preparado para
a vida daquele que ele tem um propósito para ele. É por isso que Jeremias, no capítulo 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então Deus, ele tem sempre mais para nos dar. Quantas vezes, amados irmãos em Cristo Jesus, nós nos privamos das bênçãos que Deus tem para a nossa vida, porque não conseguimos entender o plano e o propósito que Deus tem para nossas vidas. Mesmo depois de termos visto a sua revelação, mesmo depois de ter visto aquilo que Ele já tem de antemão preparado para nós. E vemos aqui, meus amados, Deus prometendo fazer de Abrão uma grande nação e engrandecer o nome dele. E Deus disse para ele: e tu serás uma bênção. E coisa, amados, gloriosa que Abraão recebeu de Deus. Porque aqui no versículo 3, Deus diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí está a grande diferença, irmãos, quando nós depositamos em Deus a nossa confiança. Saber que nós temos um Deus que se compromete em nos sustentar, em nos exaltar, irmãos. Eu costumo dizer que não somos nós que exaltamos a Deus, mas sim Deus é quem nos exalta. Porque nós não éramos e não somos merecedores das bênçãos que Deus tem para nós, reservado para nós. Como Deus pôde ver em nós alguma coisa para nos dar tantas bênçãos? E em Cristo Jesus, hoje, nós desfrutamos das mesmas bênçãos que Abraão recebeu, porque o anjo do Senhor, disse o salmista, que ele acampa ao redor daquele que o teme e livra do mal. E nós vemos, amados, Abraão aqui amparado pelas promessas de Deus. Como é maravilhoso, amados irmãos em Cristo Jesus, nós termos paz com Deus, sabendo que a nossa vida ela é guardada por Ele. Como é bom nós poder ter a presença de Deus em nossas vidas cada dia. Como é bom nós saber que Deus, Ele está ao nosso redor, cortando o mal, quebrando corrente, desfazendo obras das trevas, porque em Cristo Jesus nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, amados, hoje a nossa esperança, a nossa fé em Cristo Jesus, ela é a mesma que Abraão teve quando Deus o chamou para sair do meio da sua parentela. Abraão até então ele não tinha em vista o que Deus tinha para ele. Mas quando Deus aparece para Abraão e o chama, Abraão não se preocupou com mais nada. Ele obedeceu o chamado de Deus. E por essa razão Deus pôde cumprir tudo aquilo que ele havia prometido a Abraão.
porque Deus se agrada quando Ele chama alguém para a sua obra, alguém que Ele tem um propósito em sua vida. Então Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quantas vezes, irmãos, nós negligenciamos o chamado de Deus? Quantas vezes nos privamos de receber as bênçãos que Deus tem para a nossa vida? Porque não entendemos o chamado, o propósito de Deus para a nossa vida. E Deus não pode executar a sua palavra. Mas vemos, amados, que o Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E hoje, irmãos, eu louvo a Deus. Quando eu olho para o número das multidões de nações que hoje tem na face da terra, me lembro exatamente das promessas que Deus fez a Abraão. Porque Deus tinha uma grande obra a fazer através da sua vida. E hoje nós temos a nossa fé em Cristo Jesus, que veio da descendência de Abraão, porque Deus, Ele cumpriu a sua palavra nos patriarcas. E diz assim a palavra aqui no versículo 4: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Vemos aqui, meus amados, algo que nos chama a atenção nesta palavra. Hoje, irmãos, muitas vezes nós nos justificamos por causa da idade. Quantas vezes nós julgamos que não temos mais idade? Quantas pessoas dizem: mas eu já estou com a idade avançada, eu já não tenho mais condições de fazer nada. Mas vemos aqui que Deus traz à existência as coisas que ainda não as coisas que ainda não existem. O que é que Abraão tinha em vista? Até então, financeiramente, Abraão já era próspero, porque Abraão estava ali na sua terra, mas ele já tinha cerca de 75 almas com ele, né, de servos que estavam a seu serviço, muito gado. Abraão até então, ele já estava enriquecido de bens materiais. Ele não precisaria de ir para outro lugar para prosperar. Mas Abraão, mesmo antes de Deus chamá-lo para fazer esta obra em sua vida, ele já era alguém próspero. E eu imagino aqui, meus amados, que Abraão, ele não imaginou que ele pudesse ter uma reversão material. Ele não pensou que ele pudesse empobrecer, perder a sua riqueza, indo para um lugar que ele não sabia. Mas a palavra do Senhor diz que ele então saiu, né, de Harã. Ele tomou com ele a sua fazenda, todos os seus servos e o seu sobrinho Ló, né, porque o seu pai já havia falecido. E ele então toma todo o gado, todos os animais, todos os servos, e ele então obedece à ordem de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para a nossa pequenez, olhamos para a nossa idade e não vemos possibilidade de fazer algo quando Deus nos chama. Mas Abrão, ele não colocou empecilho
de nada daquilo que ele pudesse achar que não seria bom para ele. Mas ele ouviu a voz do Senhor. Então diz a palavra: tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentara em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Até então, Abrão não sabia, mas ele saiu obedecendo o chamado de Deus. E é assim, irmãos, que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, na nossa vida. É assim que Deus faz. Mas muitas vezes nós não nos dispomos. Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades. Muitas vezes nós impedimos o agir de Deus. E com isso deixamos de alcançar o que Deus tem preparado para nós. Imagina, meus amados, se Abrão não tivesse obedecido o chamado, a ordem de Deus, como é que seria então que Deus faria? É claro que Deus conhece os caminhos, é claro que Deus tem o seu modo de agir, é claro que o nosso Deus, Ele sabe, Ele poderia fazer de outra forma, mas eu acredito que Deus também, Ele conhece os nossos corações. E quando Ele chama, é porque Ele conhece o nosso coração. Eu acredito que Ele não chama qualquer um. Eu acredito que Deus chamou Abraão, que não era Abraão, porque Ele conhecia o coração de Abraão. Deus sabia que Abraão seria obediente à tua voz. Vemos que agora Abraão, com 75 anos, ele agora sai para uma terra sem saber aonde ele iria. E ele não tinha ainda filho. Abraão ainda não tinha filho. Acredito que Abraão, o desejo dele e Sarai seria ter pelo menos um filho para ser o seu herdeiro. Mas Deus queria dar esse filho, mas Deus queria tratar com ele fora da sua parentela. Deus queria que ele saísse do meio da parentela. Às vezes, meu irmão, é necessário você sair de certos lugares que você esteja, de certos ambientes, e até mesmo da sua parentela. Deus fez isso com Abraão. Por que Deus não o abençoou no meio da sua parentela? Deus tem os seus meios e o seu propósito para cada um de nós. Mas Deus chama a Abraão, e agora Abraão vai até a terra de Canaã, porque era lá que Deus queria mostrar a Abraão aquilo que futuramente ele iria cumprir na vida de Abraão e das suas descendências. E diz aqui a palavra no versículo 6: e passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Quer dizer, Abraão chega em uma terra desconhecida. Abraão é levado a uma terra onde ele não conhecia o povo daquela terra, mas Deus o leva até aquela região de Siquém, até ao carvalho de Moré, e mostra então a Abraão que ali havia já um povo, uma nação,
Então ali estava um povo, descendente de Cão, descendente de Noé. Eles já habitavam aquela terra. E diz aqui o versículo 7: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei essa terra. Louvado seja Deus. Olha isso, meus amados. Deus leva Abrão até ao Carvalho de Moré, naquela região, e ele mostra aquela terra. Mas naquele momento, Abrão, ele ainda não tinha em vista o que Deus havia de fazer na sua vida. Era ainda o início daquilo que Deus tinha a fazer na sua vida, na sua descendência, nos seus descendentes. Então o Senhor aparece a Abraão ali e fala para ele: a tua semente darei essa terra. Veja aqui, meus amados, como Abraão, ele sempre dedicava ao Senhor culto, adoração, reverência, e edificou ali um altar ao Senhor. Louvado seja Deus. Aonde meus irmãos, que nós temos edificado o nosso altar? Aonde é que está o nosso altar edificado ao Senhor? Nós precisamos cada dia entender o grande propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos entender o que Deus tem feito, amados irmãos, pela igreja, e termos mais comunhão com Deus, irmãos. A igreja precisa olhar para cima. A igreja precisa olhar para o alvo da sua soberana vocação. É triste, amados, olhar e ver quantos estão olhando para trás, como fez a mulher de Ló, quando Deus havia mandado Ló deixar a cidade de Sodoma e dando ordem para que eles não olhassem para trás. Mas muitos nesse tempo têm olhado para trás, têm deixado de olhar para a cruz de Cristo, não têm vivido o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho da vida eterna. Aonde é que você tem edificado o seu altar? Aonde está a sua adoração? Aonde está o seu louvor? Aonde está a sua gratidão? Então, o Senhor apareceu a Abraão naquele lugar. E agora o Senhor fez promessas para Abraão. Mas Abraão, diz aqui a palavra, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Em todo lugar em que a igreja do Senhor esteja, aonde está o servo do Senhor, é um lugar para nós adorar. Não existe um lugar específico para você, irmão, para mim, irmão, servo de Deus. Não há um lugar específico para nós adorarmos ao Senhor, mas em todo lugar. Conforme Jesus disse à mulher samaritana, quando fala com ela ali em João capítulo 4, que aquela mulher questiona com Jesus que aquele lugar
Aquele monte era o lugar onde os seus pais haviam adorado. Mas ela disse ao Senhor: vós os judeus dizeis que é em Jerusalém aonde se deve adorar o Pai. Mas Jesus disse para ela: ora, mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Igreja do Senhor, povo de Deus, vamos ter mais comunhão com Deus. Vamos aprofundar mais nas promessas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos viver a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. E nós vivemos hoje as promessas que Deus fez a Abraão. Jesus diz que passarás o céu e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. E vemos aqui, amados, que depois que Abraão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, depois Abraão caminhou dali, seguindo ainda para a banda do sul. E foi lá que Deus continuou cumprindo a sua palavra na vida de Abraão. Porque agora houve uma grande fome ali na terra de Canaã, e agora Abraão desce para o Egito, para que fosse cumprido as promessas de Deus na vida dele. Porque Deus disse para ele que as descendências dele seriam peregrinas em terra estranha, e que ele visitaria o juízo dele sobre todas as nações que oprimisse as suas descendências. E por 400 anos estiveram então o povo de Israel no Egito, até o tempo do cumprimento da promessa do Senhor, para levá-los à terra de Canaã, para que só então fosse cumprido todas as promessas que Deus fez a Abraão. Agora Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, igreja? Oremos ao Senhor. Nós estamos chegando no final da nossa live. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te pedir que a tua palavra nesta tarde tenha alcançado os corações, que neste momento o teu Espírito Santo, Senhor, esteja agindo em cada vida, em cada coração. Senhor, eu quero te pedir nesta hora, Pai, pela tua igreja. Eu peço agora, Senhor, pelos enfermos, pelas pessoas que estão agora nos hospitais. Quero pedir agora, Senhor, o teu agir, Senhor, na vida da tua igreja. Porque a tua igreja, ela é o povo que chama pelo teu nome. A tua igreja é o povo que o Senhor resgatou, tirou lá das trevas do pecado e trouxe para a sua luz maravilhosa. Senhor, eu entrego agora os nossos pastores, ó Pai. Eu entrego agora o nosso presidente da Georbe, nosso pastor Samuel Ferreira Neto, todo o seu ministério, a sua família. Senhor, o nosso presidente da ordem de pastor de cada sucursal, o nosso presidente nacional, Senhor, os obreiros, ó Pai, missionários do campo, as missionárias, diáconos e diaconisa. Senhor, eu peço agora, Pai, pela tua igreja no Brasil e fora do Brasil. Peço agora, Pai, pela política deste país. Peço agora pelos nossos governantes, Senhor, pelas nossas autoridades constituídas. Senhor, eu peço agora, Pai, por todos aqueles a quem, Senhor, já conhece a tua palavra,
mas aquelas ovelhas que estão afastadas do teu aprisco, que o Senhor venha trazer agora cada ovelhinha, Pai, que estão desgarradas, e aquelas ovelhas que ainda não fazem parte do aprisco do Senhor, que o Senhor venha convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu peço agora que o Senhor venha nos revestir cada dia de autoridade para enfrentarmos, ó Pai, as oposições que têm se oposto contra a Tua igreja. Que a Tua igreja esteja agora revestida de toda a armadura de Deus para poder resistir, Senhor, todo o poder do mal, porque a nossa batalha, a nossa guerra, ela não é contra a carne e o sangue, mas ela é contra os principados e potestades, contra os poderes das trevas que se levantam nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Senhor, toma nas tuas mãos agora, Pai, aqueles que estão com dificuldade, meu Pai, aqueles que estão pensando em parar, aqueles que estão desanimados, que a tua mão agora venha sustentar com poder e glória. Venha agora, Senhor, abrir as portas, Pai, para que o Evangelho seja proclamado, aonde ele ainda não pôde chegar, aonde ele não pôde ser anunciado. Que o Senhor venha abrir as portas, os canais, para que vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho, que é o poder transformador de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Senhor, abençoa nossos filhos, nossos familiares, os familiares de toda a Tua igreja, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos agora. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todo o povo de Deus. E agora, amada igreja do Senhor, o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém e amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Amém e amém. Ficam todos na paz do Senhor. Até um próximo encontro. Agradeço a todos que participaram conosco desta live. Não pude mencionar o nome de todos, mas pude contemplar aqui na tela o nome de todos vocês. Que a mão do Senhor, a bênção de Deus sejam todos sobre vocês, em nome de Jesus. Tamo junto! Um abraço para todos.